A decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula teve grande repercussão no mundo. O nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, tem mais detalhes. Há variações nessa repercussão, mas há tônicas comuns que sobressaem. Fiz um levantamento destas tônicas consultando diferentes mídias: The New York Times, The Guardian, BBC, Deutsche Welle, Reuters, Der Spiegel, Al Jazeera, as russas Russia Today, Sputnik, La Jornada do México, Página 12 da Argentina, dentre outras. A média aproximativa dá o seguinte: a decisão do STF é explosiva, diante de um país profundamente dividido, com manifestações de rua contra e a favor de Lula e do habeas corpus. O alijamento do ex-presidente da esperada eleição de outubro pode pôr em dúvida sua legitimidade, pelo menos para grande parte da população. Os comentários destacam a enorme popularidade de Lula, apesar das acusações contra ele e de sua condenação em primeira e segunda instâncias. Chama-se atenção para as inegáveis conquistas sociais obtidas pela maioria da população durante os seus mandatos. Houve destaque para a intervenção de militares, inclusive do ministro-chefe do Exército, no debate, com posições contra e a favor desta interferência, em geral vista como contrária ao habeas corpus. Também destacou-se a pressão da mídia mainstream sobre o STF, pedindo e quase exigindo a negação do habeas corpus, bem como o manifesto de magistrados no mesmo sentido. O julgamento do STF se deu num clima de crescente tensão política e social, depois do assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro e dos ataques contra os ônibus da caravana do ex-presidente, culminando com os tiros disparados contra eles. Destacou-se ainda o caráter problemático e instável da decisão, que levanta polêmicas constitucionais e pode ser revertida no futuro, diante do argumento da inconstitucionalidade da prisão antes do trânsito em julgado definitivo. Aliás, a própria ministra Rosa Weber, que votou contra a concessão do habeas corpus, reconheceu em seu pronunciamento a possibilidade desta decisão, antes de serem esgotadas todas as instâncias, ser inconstitucional, o que põe em dúvida o argumento dos contrários à sua concessão de que a prisão depois da condenação em segunda instância não afronta o princípio da presunção de inocência garantido pela Constituição. Entretanto, a repercussão mais importante ainda está por vir. Diante destas dúvidas, controvérsias e polêmicas sobre a decisão do STF e ainda adiante da prática condenada internacionalmente, mas vigente no Brasil, de ser o juiz de instrução do processo em primeira instância, no caso o juiz Sérgio Moro, o mesmo que julga o processo depois. De haver sérias dúvidas sobre a existência de provas contra o ex-presidente, da espetacularização midiática dos processos contra ele, com vazamentos ilegais de informações sigilosas pelo próprio juiz e promotores para uma mídia reconhecidamente hostil ao réu. E das acusações de outras violações graves de seus direitos, do cerceamento do direito de defesa, além do grampeamento ilegal dos telefones de seus advogados. Qual será a atitude diante de tudo isso, final, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, quando julgar o caso, o que provavelmente acontecerá ainda este ano? Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.